Oi pessoal, tudo bem? Marcelo Ferreira quem fala, ainda falando sobre enquanto a gente vai fazer diversos algoritmos. E um algoritmo que pede muito aí nos cursos é esse aqui, que é uma tabuada, onde você pede ao usuário um valor, né? E aí retorna uma tabuada de multiplicação, de divisão, tanto faz, ao usuário e retorna essa estrutura aqui, ó. Se eu executar, ele vai me pedir um número, eu vou digitar, por exemplo, eu quero a tabuada do 7, vou digitar. Aí ele faz para mim 7 vezes 1, 7, ó, a tabuada do 7 certinho, tá vendo? Então a gente vai fazer esse algoritmo aqui do zero. Você vê que é bem simples ele, mas tudo bem, a gente vai fazer tudo aqui agora, tá bom? Então salva esse arquivo aí, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, não tem mais nada. Cadê ele? Aqui, não tem mais nada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai declarar as variáveis do tipo inteiro, tá bom? E a primeira variável eu vou chamar ela de número, que é o número que o usuário vai mandar, vai digitar lá. Aí então, seguindo ainda variáveis do tipo inteiro, eu vou criar uma variável com o nome de contador. Porque essa variável contador é a que vai controlar o tamanho do nosso loop. Então ela é muito importante. E ela, eu vou inicializar ela já. Ela vai começar valendo 1, tá ok? Para começar a contar a tabuada do 1 e não do 0. 3 vezes 0 é 0. Eu não quero fazer esse cálculo. Eu quero fazer o cálculo a partir do 3 vezes 1. No caso, o primeiro cálculo vai ser, por exemplo, 3 vezes 1. E a última variável é o resultado, né? Então, ou seja, o usuário vai digitar um valor, o número. Aí, a variável resultado vai armazenar basicamente resultado é igual a o número que o usuário digitou vezes contador. Dentro do loop, isso repetidas vezes, 10 vezes, né, que é o tamanho normal das tabuadas. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, eu vou primeiro pedir para o usuário digitar, ó. É só eu colocar escreva, e aí eu digo aqui para o usuário digitar o número. Dessa forma. Entre com o número para tabuada de multiplicação. Qualquer número. Vou pedir aqui o leia. E aí o usuário vai... Eu vou armazenar esse valor que o usuário digitou na variável leia. É tanto que se eu colocar aqui um escreva, você vai ver que já está pegando aqui, ó, e colocar a variável número. Você pode ver que eu posso digitar qualquer número que ele está pegando direitinho, ó. Esse número aqui é o número que vai ser usado para fazer o cálculo. Então aqui a gente já vai criar o nosso enquanto. E o nosso enquanto, o tamanho dele vai ser 10. Tá? Então o loop vai acontecer 10 vezes. Aí aqui dentro eu vou dizer o seguinte, enquanto o contador for menor ou igual a 10, que é o tamanho da tabuada na maioria das vezes, ele vai fazer alguma coisa para mim. E o que ele vai fazer é toda vez que passar ele vai somar mais um. De fato que se eu executar isso aqui, se eu executar e colocar aqui a variável contador, você vai ver que vai contar até 10. Esse contador aqui ele começa valendo 1. Ele começa valendo 1 aqui, ó. Só que esse loop aqui, toda vez que ele passar, ele vai somar mais 1 graças a isso aqui, ó. É a mesma coisa que de eu estar dizendo que contador é igual a contador mais 1. Só que para facilitar a gente coloca só mais, já que a variável é a mesma, né? Não precisa colocar contador é igual a contador mais 1, mas pode colocar, tá? Se eu executar, eu vou digitar um número aqui, ó. Aí ele faz aqui para mim a soma, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ou seja, esse contador ele está contando. Agora, tudo que a gente precisa fazer aqui é aí que no lugar do escreva, você vai pegar esse dado aqui, ó. E aqui dentro você vai colocar o cálculo, né, propriamente dito. Então eu vou trabalhar com a variável resultado agora, onde o resultado ele vai ser responsável por armazenar o cálculo toda vez. O interessante é que essa variável ela vai ser sobrescrita. Só que eu vou printar ela antes de ser sobrescrita. Você vai entender o que eu quero dizer. Toda vez que esse loop acontecer, o valor de resultado vai mudar. Tá ok? Só que antes do loop voltar a acontecer, de novo, eu já vou estar printado esse valor que vai mudar logo em seguida. Então eu digito o resultado é igual a número que o usuário digitou, né? Vezes
contador. Por exemplo, se o usuário digitar 10, é a mesma coisa de dizer o seguinte: resultado é igual 1, né? Primeira passagem do loop, vezes 10. E assim por diante. No caso, é a mesma coisa que dizer resultado é igual a 10, né? Digamos que o usuário digitou 10 aqui. Resultado é igual a 10 vezes 1. Aí ele passa de novo, somou mais 1, passa a valer 2. Aí de novo, resultado é igual a 10, essa variável não vai mudar, vezes 2. E assim por diante. E ela vai ser sobrescrita, né? Toda vez. E eu quero aproveitar esse valor antes dele sumir. Porque se eu não printar aqui, ó, toda vez que ela for sobrescrita, o valor vai sumir, né? Não vai fazer sentido. Aí aqui eu vou colocar um vezes, ó, desse jeito aqui mesmo, essa estrutura aqui, vou dar um espaço de um lado e no outro. Aí aqui eu vou colocar um igual, dar um espaço do lado e no outro. Aqui eu vou colocar resultado, que é o resultado que eu quero printar. Aqui, ó, aqui eu vou colocar a variável número. Então ela vai printar aqui como se fosse 1 aqui, depois 2, depois 3, nesse espaço aqui. E aqui eu vou colocar basicamente a variável contador. Desculpa, número é aqui, tá? Eu quero printar o valor do número primeiro, depois contador. Desculpa aí, tá? Ou seja, se eu clicar aqui e colocar, por exemplo, eu quero a tabuada do 8. Aí ele vai fazer para mim, ó. O 8, ele repetiu 10 vezes. Por quê? Porque o 8 foi o valor que o usuário digitou aqui. E eu não estou mudando ele aqui, ó. Você pode ver. Ele continua sendo 10. Eu peguei ele lá, eu não mexi nele. Tudo que eu fiz foi usar ele para fazer o resultado. Aí na primeira passagem do loop, o contador valia 1, correto? Então o contador valia 1. Com esse teste condicional aqui, eu digo, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai repetir. Aí, antes dele valer 2, porque aqui no final do loop ele já passa a valer 2, ó, para ele fazer o loop de novo. Antes dele valer 2, eu faço o cálculo. Pego a variável resultado e multiplico por número vezes contador. Número que no caso valia 1, próxima passagem vai valer 2, próxima passagem vai valer 3. E é assim, entendeu? O contador vai mudando toda vez a passagem, 1, 2, 3, mas o número permanece sendo o mesmo valor. Então com isso a gente encerra aqui o nosso algoritmo, tá? Estou um pouco meio cansado hoje, acho que eu até expliquei mal isso aqui. Mas como é um algoritmo pequeno e simples, eu acredito que deu para entender perfeitamente. Beleza? Qualquer dúvida, tamo aí, beleza? Qualquer variação que você quiser fazer a respeito, pode testar. Ó, vou colocar a tabuada de 90. Olha lá. Gerar para mim a tabuada de 90. Vamos colocar a tabuada de 33. Gerou para mim a tabuada do 33. Sem dó nem piedade. Falou!